técnico, depois fui para engenharia, entrei na indústria, e aí, com o passar do tempo, eu fui passando por algumas empresas, e eu consegui trabalhar em algumas empresas nas maiores do mundo em seu segmento. Quando a gente olha para a Foxconn, não sei se vocês conhecem, é a maior fabricante de produtos eletrônicos do mundo, uma empresa chinesa. Dentro desse portfólio dessa empresa, o que nós produzimos? iPhone, o que nós produzimos lá? Né? iPhone, Dell, HP, IBM. Né? Então, essas grandes marcas do mundo, elas não produzem os seus produtos próprios, então elas acabam terceirizando isso, e isso entra em empresas especializadas como a Foxconn, por exemplo. Passei por uma outra empresa também chamada Flex, em Sorocaba, tá? É do mesmo segmento, só que para outros clientes, né? Motorola, também algumas coisas da própria Apple também, algumas coisas de IBM, né? Essa empresa, mundialmente falando, ela também tem outros segmentos médicos, segmentos automotivos, tá? Passei por uma empresa chamada Prysmian Group, apesar desses 35 anos, né? Eu acabei fazendo um caminho em alguns segmentos. Eu gosto de conhecer novos processos, isso agrega valor à nossa carreira, né? Então, uma sugestão, sempre busquem cada vez mais conhecer processos, conhecer outras metodologias para que vocês possam agregar valor na carreira de vocês também. Prysmian Group é uma empresa líder na produção de cabos de alta, média e baixa tensão e cabos de fibra ótica. Né? A Prysmian Group, lá atrás, ela foi a primeira empresa que construiu o cabo intercontinental. Tá? Então, essa empresa lá atrás, aquele cabo transatlântico, transoceano, ela foi fabricada pela Prysmian Group. Então, é uma empresa especializada em cabos de alta tecnologia. Posteriormente, passei pela empresa chamada Clarios. A Clarios também é líder mundial. No Brasil, ela se chama Clarios, né? Mas em outros países ela tem outros nomes. A empresa que produz a bateria, por exemplo, a Eliar. Né? Como vocês conhecem, a bateria Eliar, a Cedelco, sai dentro da Clarios. E hoje, na BYD, né, o professor acabou apresentando, a BYD, hoje ela se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Né? Então, não simplesmente os automóveis, né, mas empilhadeiras, caminhões, ônibus, e aí já ultrapassou agora a Tesla em números de veículos de passeio vendidos no mundo. Tá? Então, a BYD não simplesmente trabalha com isso, mas, por exemplo, módulos fotovoltaicos, e essa é a minha unidade de negócio, é a unidade de negócio que eu gerencio, de módulos fotovoltaicos, módulos solares. Mas não somente limitado a isso, né? Ela fabrica também baterias para celulares. Então, 50% de toda a bateria utilizada em celulares do mundo sai da BYD. Então, se você tem um Motorola, se você tem um LG, se você tem um Samsung, se você tem um Apple, provavelmente você tem uma bateria fabricada pela BYD. Tá? Então, a BYD é uma empresa nova no mercado brasileiro, mas é uma empresa que tem 25 anos de mercado mundial. E recentemente nós tivemos a nossa CEO aqui, a nossa vice-presidente no Brasil, e teremos muitos investimentos aqui. Notícia em primeira mão, né? A fábrica de Camaçari, onde a Ford fechou, existem planos para que a gente consiga agora fabricar os veículos elétricos aqui no Brasil, tá? Então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória profissional dentro de algumas indústrias. Se vocês olharem ali, são diferentes processos, então, como eu tenho essa especialização em processos industriais, eu busquei conhecer novos processos para agregar valor e trazer sempre novidades para as indústrias na qual eu acabo passando, né? Bom, eu faço uma apresentação um pouco diferente do que o Dr. Leonardo, né? Uma apresentação maravilhosa que ele fez, extremamente técnica. A gente fala de hard skill, soft skill, então a minha apresentação vai ser um pouco mais soft. Né? Como eu disse, eu acabei partindo um pouco mais para a área de gestão, então a gente vai falar um pouquinho do meu ambiente fabril, do que a gente espera, do que a indústria espera hoje. E eu queria fazer uma pergunta, né? O que é engenharia para você? O que é engenharia para nós? E eu queria que vocês participassem um pouco comigo, né? Não tem certo, não tem errado, mas na fábrica, quando eu falo com a minha equipe, quando eu falo com o pessoal, eu falo, pessoal, sempre se coloquem ali à disposição, fez uma pergunta, se coloquem à disposição, porque o mercado hoje ele é carente de pessoas que se colocam em posição de liderança. Né? Às vezes a gente vai promover alguém, às vezes a gente precisa olhar para dentro de casa para promover alguém, você não olha e fala, meu, não tem ninguém aqui que tem um espírito de liderança. E a gente acaba buscando fora. Aí o pessoal fala, poxa, mas tem tanta gente aqui dentro.
mas às vezes o pessoal não se mostrou. O que é engenharia para você? O que vocês pensam em engenharia? Poxa, eu estou fazendo engenharia, mas o que é engenharia para você? Quem que arrisca aí dar um palpite? Resolver problemas. Resolver problemas, boa. Quem mais? Formação. Formação. Ok, quem mais? Ok. Inovação. Inovação, boa. Algo mais? Muito bem. Eu costumo dizer que a engenharia é o fator mais importante no desenvolvimento tecnológico de um país. Quando a gente olha para os países emergentes ou para os países mais desenvolvidos tecnologicamente, são países que realmente investem em engenharia, investem em tecnologia. Quando a gente olha para a Coreia do Sul, anos atrás, nós vimos quanto ela desenvolveu e quanto ela cresceu. Mas trabalhando com o quê? Com engenharia. Um país ele vai se desenvolver quando a gente tem tecnologia. E aí a tecnologia vai trazendo outras oportunidades. Se você encher um país de advogado, você não vai desenvolver. Você vai ter muita gente ali, mas não vai ter esse desenvolvimento. Seja engenharia agronômica, seja engenharia elétrica, seja engenharia mecânica, seja engenharia biomedicina, bioengenharia, por exemplo. O que é engenharia? Então, isso traz crescimento e inovação. E é a categoria profissional que mais soluciona problemas no mundo. Então, se você decidiu fazer engenharia, você vai ter problema para resolver para o resto da sua vida, boa parte da sua vida. O Dr. Leonardo ele disse, eu sempre trabalhei também com processos de manutenção. Então, análise de causa, análise de problemas, análise de falhas, isso é parte integrante ali da vida de um profissional da engenharia, tá? Quando a gente caminha aqui, eu trouxe uma frase, não sei se vocês conhecem essa pessoa aí, mas quando você vive um problema, você o conhece melhor do que todo mundo. Frase que William Kamkwamba costumava ouvir de sua avó e que inspirou a buscar soluções na pequena vila de Wimbe, no interior do Malawi, no sudeste da África. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, Isso ele vivia um problema, naquela situação, e ele acabou olhando as oportunidades que ele poderia ter. Depois a gente vai tentar passar um videozinho, um trailer rapidinho, quando o pessoal estiver pronto, você me fala por gentileza, tá? E a gente queria passar um vídeo só para depois vocês verem o que ele fez, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Mas o que ele fez ali? Ele aproveitou as oportunidades que ele tinha. E aí ele trouxe inovação, ele trouxe tecnologia, ele trouxe uma solução para um problema que ele na aldeia dele tinha, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho mais dele. O que nós vamos falar um pouquinho aqui? Os desafios da indústria. E eu não quero ser ousado para falar que nós vamos tratar de todos os problemas da indústria, mas eu vou tratar aqui um pouquinho daquilo que nós, na indústria, hoje buscamos solucionar e o que a indústria tem buscado desenvolver, tá? Seja lá, desenvolvimento sustentável. Na BioID, por exemplo, hoje a gente busca desenvolvimento sustentável em todos os segmentos. Então, seja o desenvolvimento de carro elétrico, painéis solares, por exemplo, baterias. Então, a gente tem buscado desenvolvimento sustentável. É você produzir, você se desenvolver, mas você tem essa sustentabilidade. Inovação. Na engenharia, falamos aqui da inovação. Então, a engenharia traz inovação. E dentro do ambiente fabril, o que a gente busca? Inovação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E gestão de equipes. Pessoas, As pessoas são importantes. Então, seja para desenvolvimento de um produto, seja para a produção de um produto, seja para a venda de um produto, seja para a solução de um problema, a gente trabalha com pessoas. E às vezes a gente se esquece de tratar das pessoas. A gente trata muito do ambiente técnico e a gente não trata muito das pessoas. Desenvolvimento sustentável. Acho que todo mundo já ouviu falar aqui dos 3 R's, Dentro que é o reutilizar, E quando a gente fala da economia hoje, a gente fala da economia circular, mas a gente tem a economia linear. E o que é isso? Antigamente a gente produzia, consumia e a gente descartava. Só que hoje o mercado ele não busca mais isso, ele busca uma solução um pouco mais inovadora. Quando a gente olha para dentro da indústria, a gente tem que estar querendo trabalhar com o quê? Com a economia, trabalhar com a sociedade, com o meio ambiente. Hoje, uma indústria que não trabalha nesses 3 ambientes, ela não sobrevive mais. Porque seja por consequência do país em que ela está alocada, seja porque ela não consegue se tornar competitiva no mercado. Então, hoje, toda empresa fala, poxa, Wallace, mais 3R, a gente fala isso, a gente fala sempre de reciclagem.
mas isso é o que a gente vive e isso é o que a gente vai encontrar na indústria lá na frente, tá? Vamos lá, os 3 R's, falando em reduzir. Aqui eu trouxe uma foto de um dos nossos veículos lá, né? Parece, falam, poxa, um veículo elétrico, parece uma coisa simples. Esse aqui é o nosso TAM, né? Ele acabou de chegar no Brasil, existem algumas concessionárias que a gente está implementando no Brasil. Esse é o TAM, é um veículo 100% elétrico, ele tem a capacidade de autonomia, né, de 450 quilômetros. É um veículo pesado e para a categoria dele, ele é muito bom, digamos assim, né? Porque quando a gente fala de veículo elétrico, a gente fala de pouca autonomia. Quando a gente fala de um SUV ainda, ele é muito grande, Quando a gente fala de SUV ainda, ele realmente é um veículo muito tecnológico, tá? O que a gente busca dentro da empresa? Eu, como gestor industrial, como gerente industrial, a gente sempre força a nossa equipe a reduzir. Reduzir o quê? Reduzir consumo, reduzir os gastos, né? E isso entra a engenharia, porque dentro da minha equipe são os engenheiros de processos, os engenheiros de manutenção e os engenheiros de projeto, né? E a gente sempre busca melhorar os processos. O que a gente busca reduzir? Eu trouxe algumas possibilidades que a gente pode pensar, né? Que, por exemplo, como é que a gente pode reduzir o consumo, seja de combustível ou emissão de poluentes? Hoje nós temos várias plataformas compartilhadas, né? Seja ela de carros, seja ela de ônibus, por exemplo. Quando a gente traz isso para dentro da indústria agora, falando depois pós-pandemia, nós conseguimos agora reduzir o consumo interno da fábrica, por exemplo, trabalhando num ambiente híbrido, por exemplo. Né? Pessoas que trabalham 50% em casa, 50% na empresa, você acaba reduzindo o transporte, você acaba reduzindo o consumo dentro da fábrica. Né? E quando a gente fala de redução, a gente fala de competitividade. Né? Hoje as indústrias buscam competitividade. E lá na frente, lá no mercado de trabalho, vocês serão forçados a trabalhar em redução de custos. Né? Seja trabalhando com um projeto, seja, por exemplo, melhorando uma peça, como o Dr. Leonardo disse aqui, por exemplo, para evitar uma perda, uma quebra de uma máquina. Então, máquina parada é dinheiro perdido. Né? Uma das nossas linhas, por exemplo, uma linha parada durante 1 hora, a gente está falando de cerca de R$240 mil. Né? Aí você para por conta de um parafuso que teve um problema mecânico, por conta de uma liga, como o professor disse aqui, que foi mal feita, mal planejada, mal projetada, e aí por conta de um parafuso você para uma linha por 1 hora, o parafuso custou R$240 mil. Então assim, parece algo simples, mas que no dia a dia da indústria a gente realmente precisa evoluir e caminhar. O que a gente pode trabalhar para reduzir veículos elétricos? Aí entra a BYD. Né, entre a BYD e entre outras empresas que têm agora tentado progredir nesse nosso ambiente. Copos plásticos, né? A gente fala aí de redução, eu estou falando de alguns projetos simples que a gente possa pensar em inovação. Dentro da fábrica, por exemplo, dentro da BYD, a gente não se usa mais um copo plástico, que é para a gente reduzir o consumo, né? Reduzir realmente ali o desperdício. E aí otimizar os consumos. Né? Aí entra a torneira eficiente, reduzir um pouco o uso de matéria-prima, eficiência energética, aí entre os módulos solares e os motores inverters. Aí a gente entra um pouquinho mais na questão aí de elétrica. Né? Então, dentro da indústria, a gente vai sempre ser buscado a trabalhar para redução para se tornar competitivo, tá, no mercado. E a reutilização, né, o segundo R ali. Eu trouxe aquela primeira imagem ali, que é uma imagem de um ambiente que nós temos lá, que o pessoal acabou refazendo ali para ter um ambiente um pouco mais de conforto, um pouco mais de descontração. Né? Mas dentro da indústria a gente pode reutilizar. Por exemplo, esses pallets aqui, ó, isso aqui é uma caixa, né, com os módulos solares da BYD, e nós temos esses pallets. O que nós começamos a reparar? A engenharia de processos começou a reparar. Poxa, toda a gente recebe um vidro da China, e aí os pallets que foram utilizados, aí cada pallet ali vem com cerca de 100 vidros para poder produzir os módulos solares, e todos os pallets eram descartados. E aí o empilhadeirista começou a pensar, falou, mas toda vez que eu jogo esse pallet fora, parece que ele não quebra, né? Parece que eu jogo ele de uma certa altura e ele não se desintegra. Né? E aí ele conversando com os engenheiros, falou, cara, esse negócio é muito bom, esse material é bom, né? E o engenheiro teve um insight, peraí, se esse material que está vindo da China é muito bom, por que não reutilizar? E aí nós começamos a reutilizar esses pallets. Então, o pallet que vinha com matéria-prima da China passou a ser também parte dos pallets que nós enviamos o produto final para o cliente. Né? Então, nós começamos ali a fazer uma economia através de uma ideia de uma pessoa que não fazia parte do processo.
Aí entra aqui mais um insight, né? Às vezes quando a gente olha para a pessoa, seja ali que não tenha uma instrução acadêmica como nós temos, ou seja, uma pessoa que está passando ali de uma maneira diferente, olha ali e fala assim, mas você não faz parte da linha, você não faz parte do processo, e ela dá uma ideia, a gente às vezes não dá a bola para essa ideia, mas pode nos dar uma solução. Nessa pessoa ela foi recompensada também por aquilo que ela mostrou e a gente teve eficiência, ela ganhou um valor ali em dinheiro realmente por conta dessa ideia. Mas vale no mercado de trabalho a gente sempre ficar atento aos sinais do que os operadores, por exemplo, nos dão. O que eu falo para os nossos engenheiros de manutenção? Pessoal, toda vez que você vai para uma máquina, a máquina parou, por exemplo, converse com o operador, ele conhece a máquina mais do que você, às vezes. Não porque você é engenheiro, que você conhece muito equipamento, mas ele está lá todo dia. Por exemplo, quem tem carro aqui leva um carro para a oficina. Aí você está lá no seu carro todo dia, você está andando, e aí você sente que tem uma vibração estranha. Poxa, meu carro não é assim, ele tem uma vibração estranha, ele tem algo diferente. Aí você leva no mecânico, ele dá uma volta no seu carro e fala, não, tá normal o carro. Cara, não tá normal o carro, tem uma vibração. Então, às vezes, o operador, a pessoa que está lá todo dia, naquele problema, naquele equipamento, ele tem ideias, ou ele tem soluções que possam ser utilizadas. Então, a gente precisa sempre abrir os olhos, abrir os ouvidos para aquilo que está ao nosso redor também. Tá? E outro ponto, que nós fizemos a utilização lá foi de algumas cantoneiras, a mesma coisa, material que vinha da China, que outrora a gente precisava, por exemplo, nessa região aqui, onde nós temos essas cintas presas aqui, nós colocamos um pedaço de cantoneira para proteger a caixa. Só que essas cantoneiras vinham da China para proteger a moldura de alumínio que vinha no módulo. E nós comprávamos essa cantoneira aqui. E aí, quando começou a jogar fora, e essa foi a ideia de um dos operadores, falou, por que não a gente cortar e reutilizar isso? E aí a mesma coisa. Então nós começamos a reutilizar uma matéria-prima que já vinha da China, um preço já incluído naquilo que a gente pagava, e a gente começou a fazer a reutilização disso. E isso veio por um ganho, para o painel, para o módulo, para o produto final. Porque cada vez que você consegue reduzir o custo da fabricação do módulo, você consegue repassar isso para o cliente e tornar o seu produto mais competitivo. Hoje o mercado ele evolui muito rápido e ele precisa ser muito competitivo. Existem muitas marcas oferecendo. Então, quando você está, por exemplo, no ambiente produtivo, você precisa ser rápido e ágil para pensar em soluções para se tornar o primeiro no mercado. Né? E redução de custo ali é o que hoje mais pega dentro da indústria. Tá? Vamos lá. E o reciclar. Né? Não vamos nem falar de compostagem aqui, mas vamos falar um pouquinho desses produtos descartados aqui. Numa das empresas que eu trabalhei, a Flex, existem uma empresa do lado da Flex que foi desenvolvida pela própria Flex, chamada Centronics. O que essa empresa faz? Economia circular. O que é economia circular? Você extrai matéria-prima, você produz, você vende, e aí depois você retorna isso para a empresa para poder fazer a logística reversa, a manufatura reversa, e isso se torna matéria-prima para que você consiga gerar novos produtos. O que a Flex faz hoje, pessoal? Ela pega computadores, laptops, celulares, ela começa a fazer a separação de metais nobres, materiais, polímeros, e isso se torna novamente matéria-prima para novas impressoras, para novos laptops. Isso fez com que a HP se tornasse referência no mundo, e a Flex se tornasse referência baseado numa das ideias de um VP da época para poder fazer essa economia circular. Hoje, a Flex, a Centronics, o Brasil ele é referência em economia circular no mundo no processo de manufatura reversa da HP, né? Baseado no quê? Em ideias para redução de custos, tá? É o que o mercado busca. Ok, o que nós buscamos muito dentro da empresa também? Inovação. E a engenharia precisa trazer inovação, tá? E para a gente, para vocês, o que é inovação? Quando você pensa em inovação, o que você pensa? O que a gente pensa em? Melhorar aquilo que já existe e inovar aquilo que... Melhorar aquilo que já existe e criar algo que não existe ainda. Ok. Alguém mais? Criatividade. Perfeito. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes a pessoa fala assim, cara, é criar algo que, poxa, ninguém nunca pensou, algo extraordinário, vou ser um novo Mark Zuckerberg aí, eu vou fazer um novo Apple. Não é simplesmente isso. Inovar é você fazer, por exemplo, é transformar ideias criativas em soluções para pessoas
processos e produtos. Né? Então, hoje, uma indústria, por exemplo, ela é dividida em 3 partes. Pessoas, processos e produtos. Né? Quando você trabalha com as pessoas, quando você trabalha com os produtos, quando você trabalha com os processos, você fecha esse ciclo dentro da indústria, você fecha o ciclo dentro do ambiente do consumidor. Resolver os problemas atuais e futuros de maneira mais eficiente. Isso é inovar também, é pensar um pouco diferente. É um fator de competitividade. Inovação hoje é competitividade. Se você não lançar às vezes uma tendência no mercado, você fica para trás. Se você não inovar dentro do seu processo produtivo, você fica para trás. Tá? Aumentar a eficiência. Engenheiro sempre é muito forçado a aumentar a eficiência, seja do equipamento, seja da peça, seja do ciclo de vida de um produto. A gente sempre é forçado a buscar uma maior eficiência. Tá? Reutilizar os recursos de forma eficiente, isso é inovar. Aquele operador de empilhadeira que nós falamos lá atrás, do pallet, ele inovou. Ele pensou de maneira diferente, né? E aí nós acabamos utilizando aquela ideia dele. Então ele pensou diferente. Né? Redução de custos, tempos de processos e desperdícios. Isso também é inovar, é você fazer algo de maneira diferente. Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal na fábrica lá é: sempre foi assim, tem que morrer. Né? Porque hoje a gente sempre tem que buscar soluções. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim, então ninguém precisa estar aqui. É só todo mundo vai embora, os dinheiros vão embora, deixa o processo rodando. Mas não é assim. É pensar diferente. Né? Mudança cultural e organizacional. Inovação também não é só em pessoas, não é só em processos, não é só em produtos, não é só em processos, mas também em pessoas. É você pensar diferente. Quando vocês caírem também dentro da indústria, vocês vão ver que vocês vão encontrar pessoas de diferentes gerações, né, diferentes culturas. E às vezes você precisa inovar, fazer algo diferente, você encontra barreiras, principalmente com a alta gestão, que geralmente é um pessoal mais cabecinha branca. E a gente chega com novas ideias lá, por exemplo, a gente sofre para implementar um processo, um produto novo. Principalmente vocês, né, que saem daqui já com novas ideias, novos produtos, novas tecnologias, chega lá, tem um impacto. Né, mas não desista. Cada segmento busca uma inovação. Né? Então, o professor, por exemplo, ele busca as inovações dele, seja para poder lecionar de uma maneira que vocês vão absorver e pensar de uma maneira mais rápida, o professor também tenta inovar. Então, cada segmento busca a inovação. Tá? Manufatura reversa, nós falamos aqui da Flex. Né? Então, hoje o Syntronics, que é esse braço da Flex, ele faz a reciclagem de 95% dos resíduos. Isso se torna matéria-prima de alta qualidade. Ou seja, 95% de todos os produtos eletrônicos produzidos pela Flex, por exemplo, se tornam novamente matéria-prima. A Syntronics, a Flex, ela foi a primeira empresa no Brasil a ser considerada como zero waste, né? que é o zero desperdício ali. Então, baseado aqui nessa economia circular, nessa manufatura reversa, tá? E isso torna o quê? A empresa mais competitiva. Então, por exemplo, vocês aqui desenvolveram, se tornaram empresários, fizeram um projeto novo, desenvolveram um produto novo, vocês não têm uma fábrica para produzir aquilo. O que vocês fazem? Vai atrás de uma empresa que produz, a Flex é uma delas. Né? E aí, quando você olha, a empresa ela possui a solução completa de manufatura, de produção e logística reversa, porque você vai ter um problema na frente. Você joga um celular lá na frente, e aí você tem a bateria que você precisa descartar, e aí você não consegue descartar, e aí vem a pressão governamental, e aí sua bateria está indo para o descarte, está indo para o lixo. O que você vai fazer de diferente para mim? Pronto, tem aqui. Então a empresa se torna muito mais competitiva com essas inovações. Tá? Então, hoje a Flex trabalha fazendo a produção dessas matérias-primas e trazendo para peças novas. Né? Cartuchos de tintas usados em peças para notebook também é transformado em matéria-prima para impressoras. Tá? Outra coisa, depois a gente vai mostrar um videozinho lá que eu acabei não conseguindo colocar na apresentação, é você transformar os seus recursos, a reutilização de peças obsoletas, né, em novos equipamentos. Então, quando a gente fala do William Kankwamba lá, o que ele fez? Né, ele pegou aquilo que ele tinha na mão dele para ele poder construir um gerador eólico, né, de maneira que ele pudesse ali extrair água do poço para poder fazer irrigação em períodos de seca, né, na África. Então ele acabou sendo inovador, trazendo ali, utilizando peças que outrora seriam descartadas. Hoje na fábrica, os engenheiros recentemente nós fizemos a mudança da nossa fábrica de manufatura de módulos solares e os equipamentos se tornaram equipamentos obsoletos.
Jogamos fora? Não. Alguns nós vendemos, outros foram para reciclagem, e boa parte do material acabou sendo reutilizado para novos processos, para desenvolver novos processos dentro da empresa. Então isso é pensar diferente, é inovar, é você economizar para você tornar um pouco mais competitivo, tá? Inovação também é benchmarking. Às vezes a gente acha que está vivendo dentro de uma bola, né? Acabei de sair da faculdade ou estou numa empresa ali e a gente não faz o benchmarking. O que é o benchmarking? É você entender o que o mercado está fazendo, o que a empresa concorrente está fazendo, o que seu amigo está fazendo, o que ele faz de diferente que você precisa fazer. Então é a gente se conversar, né? Eu participei de um projeto de padronização a nível global, né? O professor Rafael acabou comentando, eu acabei não comentando lá atrás. Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos em 11 países diferentes, né? Então, seja na Polônia, seja na China, seja no México, seja na Itália, seja na Romênia, projetos que a gente trazia para poder inovar um pouco no Brasil de maneira mais rápida e eficiente. É a gente falar aquele velho ditado, né? Não reinventar a roda, mas é você tentar identificar dentro do mundo um projeto que possa ser adaptado, e aí entra a questão de adaptação da inovação, né? Pegar uma ideia já existente, você melhorar aquilo e trazer para o seu ambiente produtivo, né? Isso também é inovação. Novas tecnologias e replicar as experiências anteriores em novos processos, né? E aí que entra o networking, né? Ninguém no mundo vive sozinho. Então, cada um de vocês que hoje estão aqui, vocês podem, num certo momento da sua vida, se reencontrar. Então, façam networking, façam contatos, conversem, né, na roda, seja na roda do churrasco, conversem sobre novas tecnologias, sobre novos projetos, e gerem esse vínculo, para que lá na frente vocês consigam também trabalhar junto e buscar novas tecnologias e novas ideias, tá? E rapidamente, porque o tempo já é avançado, falar um pouquinho sobre gestão de equipes, que é onde eu gosto de trabalhar, que é onde eu esforço e é onde eu tenho meu maior ponto forte. É trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Então eu prefiro investir um tempo conversando com a minha equipe para ali a gente tentar trazer novas ideias do que simplesmente ser aquele chefe que fala, vai e faça, né? Fala, não, vamos junto aqui, vamos pensar junto, vamos ter uma ideia diferente, né? Gestão de equipes. Para a gente, quando a gente pensa em gestão, o que é gestão para vocês? Quando fala gestão, o que é? Liderar, o que mais? Organizar, o que mais? É ser exemplo. Ser exemplo, perfeito. Algo mais? Uma tomada de decisão, perfeito. Tudo isso entra dentro de gestão, né? E uma das coisas que eu mais gosto do significado dessa palavra é cuidar. É cuidado. Então você vai cuidar de pessoas, você vai cuidar de processos e você vai cuidar de produtos. E aí envolve tudo isso que nós falamos aqui, tá? E aí eu estou trabalhando um pouquinho agora na gestão de pessoas, tá? Então coloca ali, a gestão é um conjunto de princípios relacionados às funções de planejar, organizar, dirigir e controlar uma companhia. Consiste em trabalhar com os recursos disponíveis de maneira mais eficiente possível para atingir os objetivos esperados com o mínimo de despesas. Então, gestão é isso, é você gerenciar, é você cuidar de tudo aquilo que você tem nas suas mãos, tá? E a gente vai falar um pouquinho de pessoas, que é uma área que eu gosto ali. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de problemas, né? Acho que a grande maioria de vocês aqui não é casado, né? Mas eu sou casado já há 14 anos, né? Minha esposa está ali, me perdoe, tá bom? Então, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de problemas. Porque são pessoas que trabalharam, viveram em ambientes diferentes, têm pensamentos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, e hoje o pessoal fala que a verdade é relativa, né? Então, cada um tem sua verdade, então a gente fica no nosso mundinho ali, e quando a gente reúne toda essa galera para poder fazer um trabalho em equipe, um projeto, dá problema, dá faísca, dá briga, e aí que a gente entra forte na questão de gestão de equipes. E o que eu trouxe para vocês aqui, para a gente falar um pouquinho, é extraído de um livro chamado Os 5 Desafios das Equipes. Tá? Quando a gente começa a trabalhar esses 5 pilares, a gente consegue desenvolver uma equipe muito mais forte, uma equipe muito mais consistente e concisa, de maneira que a gente consiga evoluir rapidamente. Por que eu falo isso, pessoal? Porque
A empresa é formada de pessoas. Se a gente não souber trabalhar com pessoas, a gente não consegue evoluir. Você pode ser o profissional mais bem qualificado no mundo, mas se você não saber trabalhar com pessoas, a gente não consegue evoluir. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje na indústria. É trabalhar com relacionamento, é trabalhar com pessoas, tá? Falta de confiança, ele entra como um primeiro nível ali. É quando você não confia no seu companheiro, por exemplo. Né? Quando você esconde as suas fraquezas e os seus erros. A primeira coisa que você precisa fazer dentro de uma equipe é você mostrar que você é bom de um lado, porém você tem uma certa deficiência do outro. Ninguém é bom 100% das coisas. E aí que entra o trabalho da equipe, a gente consegue se completar, né? Se complementar. Eu costumo dizer para a minha equipe, e eu já peguei equipes difíceis de se lidar, que todo mundo queria ali ser o camisa 10 do negócio, né? E aí, utilizando a analogia que a gente tem hoje, eu falei, pessoal, a gente não precisa aqui do super-homem, a gente não precisa aqui do herói, a gente precisa da Liga da Justiça. Então tem que ter o cara que corre, tem que ter o cara que é forte, tem que ter o cara que desaparece, tem que ter o cara que é inteligente. Todo mundo ali, cada um vai fazer a somatória para que no final a gente consiga extrair o melhor das equipes. E aí entra a confiança. A gente precisa buscar a confiança dentro de cada um. Problemas que a gente encontra hoje dentro da empresa. As pessoas não pedem ajuda. Elas hesitam em pedir ajuda. O cara está sofrendo, a máquina está parada, o processo não está evoluindo, o cara fica sozinho lá e não pede ajuda. E o companheiro do lado ali, às vezes, tem uma solução, o operador tem uma solução, e o pessoal não levanta a mão. Então, pensem nisso, peçam ajuda. Eu sempre fui de falar muito, eu sempre fui de pedir muita ajuda. Né? Então, eu acabei evoluindo mais rapidamente dentro dos processos, sempre pedindo ajuda, sempre trazendo pessoas para poder trabalhar junto comigo, principalmente os operadores, por isso que eu falo muito dos operadores. E eles me deram muitas ideias e nós pudemos caminhar junto ali, tá? Hesitam em oferecer ajuda. Às vezes o cara está sofrendo lá, e aí a gente está vendo o cara está sofrendo, não, deixa ele lá, não pediu ajuda, mas ofereça ajuda, seja um companheiro dentro da indústria, né? Seja uma pessoa amiga, seja aquele que vai realmente ali somar e não subtrair. Tirar conclusões precipitadas, né? Tem um engenheiro na fábrica hoje lá, que quando você fala um problema para ele já tem a causa raiz no bolso, assim, pá, ele fala, é isso aqui, ó. Aí quando você começa a realmente analisar, não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, assim, é não tirar decisões precipitadas ali, é você realmente fazer uma análise, é você não dizer o não. Quando uma pessoa fala, cara, vamos fazer uma análise, ou o seu gestor fala, o que a gente pode fazer diferente? A gente pode fazer diferente? Ah, não, sempre foi assim. Não fale o não. Fala, não, cara, vamos tentar. Vamos pesquisar, vamos analisar. O engenheiro está aqui para poder trazer soluções, né, inovadoras. Né? Perdem tempo e energia controlando o próprio comportamento para causar boa impressão. Aqui é a política da boa vizinhança. Né? A gente precisa sempre saber dosar esse tipo de coisa. Quando a gente sempre se preocupa em mostrar o quão bom nós somos ou as falhas que nós não temos, a gente acaba às vezes esquecendo de que nós somos humanos, que a gente precisa do outro da nossa equipe, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Tá? Então é a gente não perder tempo ali se controlando e tentando mostrar quão bom você é. Não. Mostre como você é, mas sempre atento ali, sempre sendo uma pessoa sábia também, para não se expor de maneira para aquela pessoa que talvez você ainda não tenha tanta confiança, tá? E guardar mágoas. Reuniões são as coisas ali que a gente às vezes para lá para conversar, e o cara tem uma ideia diferente, não aceitou a sua ideia, você se emburra, não fala mais com o cara. Não, mas você vai ter que trabalhar com o cara de novo. Então é ter a maturidade suficiente dentro da indústria para você entender que nem sempre a sua ideia é melhor, nem sempre aquele é o momento para implementar aquela ideia, não que ela seja descartada, mas saber que haverão divergências dentro da empresa, haverão divergências dentro da equipe, mas que vocês ali precisam sempre também saber dosar os momentos certos para poder dizer não ou dizer sim. Tá? A gente não vai falar um pouquinho aqui do que dos pontos positivos, porque basicamente isso aqui é o inverso. Tá? Medos de conflito. A política da boa vizinhança que a gente acabou de falar agora. Né? Muitas das vezes na empresa, a gente estava falando com um amigo no dia de hoje também, quando a gente tem aquelas reuniões lá que não acabam, né? Você fica ali, ela te levou do nada a lugar nenhum. Então é saber o que você precisa falar, saber quais são os objetivos, qual que é o foco, qual que é o problema que a gente está analisando aqui. Beleza, depois desse problema, quais são os tópicos que a gente vai trabalhar, qual que é a sequência, qual que é a priorização. Tá?
Cria ambientes propícios à politicagem de ataques pessoais, né? Aquele cara que fica cutucando de vez em quando, não gosta do companheiro ali, ele acaba ficando cutucando. Né? Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso existe dentro da empresa também, isso existe dentro das equipes, e a gente precisa abortar esse tipo de coisa. Ignoram questões controversas que são fundamentais para o sucesso da equipe. Às vezes você vai ser contrariado de alguma maneira, mas a ideia do companheiro é melhor naquele momento, e a gente precisa ter maturidade suficiente para poder entender isso, tá? Não exploram as opiniões e as perspectivas dos integrantes da equipe, isso que eu já venho repetindo aqui, do operador, do cara que conhece a máquina, tá? Então a gente não pode fugir de conflitos, a gente precisa, os conflitos, existe um termo usado que diz o seguinte, é na crise que os homens crescem, tá? É quando a gente tem algum problema que a gente consegue evoluir, a pandemia nos evolui em muita coisa, né? Tirou a gente das ruas, colocou a gente para dentro de casa, empresas começaram a trabalhar um pouco mais de outras maneiras, ou seja, é na crise que a gente evolui, é nos conflitos que a gente consegue evoluir. Falta de comprometimento, né? Aquilo que eu falei bem no início aqui. Quando você está numa empresa, você é um gestor e eu sou um gestor, por exemplo, você tem uma promoção, você tem uma posição de liderança e aí você não encontra aquela pessoa comprometida. Comprometida com o quê? Com ela mesma, não é com a empresa, é com ela mesma. Comprometida com o crescimento pessoal, com o crescimento profissional. Eu costumo dizer que, na minha trajetória profissional, eu nunca disse que aquilo não era problema meu. Às vezes eu estava no meu mundinho, mas eu sempre olhava o lado. Como é que eu posso ajudar meu companheiro? E eu ia do lado. Eu ia ajudar. Era meu trabalho? Não era meu trabalho, mas eu agregava conhecimento, eu agregava valor. De maneira que depois eu acabava sendo promovido ou caminhando de uma maneira diferente para poder assumir aquela área, por exemplo, ou ir gerenciar aquela área, ou ir num projeto naquela área, até o ponto que eu consegui passar por todos os processos dentro da empresa. Por isso eu acabei falando da especialização em processos industriais, tá? É você olhar não simplesmente para a empresa. A empresa, eu não sou pago para isso, eu não faço aquilo, mas pense em você. Pense no seu crescimento, aquilo que você pode agregar valor à sua carreira. E aquele velho jargão, aquele velho ditado, conhecimento ninguém tira, isso é fato. Tudo aquilo que eu agreguei em outras indústrias, por exemplo, eu pude aplicar nessa indústria que eu estou hoje, eu pude aplicar em outras indústrias, ou seja, agreguem valor ao conhecimento de vocês com o comprometimento. Uma vez eu fui fazer a promoção de uma pessoa lá, acabei não conseguindo promover e contratei uma pessoa de fora. E ele disse o seguinte, poxa, mas você não me deu nenhuma oportunidade aqui, você não me ofereceu nada. Eu falei, não, mas você está se preparando? Ele falou, não, eu preciso primeiro receber a oportunidade para depois eu me preparar. Aí eu falei, um agricultor, ele prepara a terra antes ou depois da chuva? Então é você se comprometer contigo mesmo, e você se preparar, estar sempre preparado para o mercado de trabalho, tá? Evitar responsabilizar os outros, aquilo que o Dr. Leonardo disse aqui, quando você erra, ninguém vai falar, você não vai falar que errou. Não, eu errei aqui, dependendo da consequência, você fica muito na sua ali. Mas você realmente, não é você apontar o dedo, mas é você olhar para dentro da sua equipe e entender que você cometeu um erro, que você precisa melhorar para o bem da equipe. E não responsabilizar os outros, mas se responsabilizar a si mesmo. E às vezes cobrar o companheiro de equipe. Cara, a gente precisa fazer diferente, olha, não foi legal isso aqui. Não evitar esses conflitos, mas sempre trabalhar junto, tá? E não se comunicam acerca dos resultados da equipe. E aqui é o seguinte, a gente precisa sempre ter uma direção, um objetivo. Qual que é o foco? Qual que é o nosso objetivo? Para onde a gente está e para onde a gente quer ir? E o que eu preciso fazer para chegar até lá? Aí que entra a comunicação entre as equipes, tá? Comunicação hoje, informação hoje, vale dinheiro. Quando eu digo para algumas pessoas, por exemplo, informação é dinheiro, comunicação é dinheiro. Quanto nós pagamos, por exemplo, para utilizar um TikTok, um Instagram, por exemplo? Nada. Mas será que esses grandes CEOs seriam bonzinhos o suficiente para simplesmente liberar isso para a gente? Algo tem em troca. O que é? Informação, é coleta de dados, é análise de dados, que é o que hoje está falando aí na indústria 4.0 e caminhando para a indústria 5.0. É você agora se comunicar, aquele que detém informações, aquele que detém comunicação, ele detém o mercado, ele consegue gerenciar o mercado. Tá? Então é se comunicar. E falta de atenção aos resultados.
quando você não analisa os resultados da sua empresa, ou os resultados da equipe, os resultados dos indicadores, depois eu vou mostrar alguns indicadores para você que nós conseguimos evoluir, a equipe acaba não conseguindo progredir. Tá? Então é necessário que a gente realmente analise aquilo que a gente está fazendo. Tem resultado? Não tem resultado. Preciso mudar o meu direcionamento, as minhas ações? Sim, preciso mudar. Então a gente sempre está analisando os resultados ali. Tá? Raramente supera os seus concorrentes, porque quando a gente não analisa o resultado, não faz um benchmark, não sabe como é que está o nosso cliente, a gente fica para trás. Então a gente precisa sempre estar atento ao mercado, o que o mercado quer, o que o mercado espera, o que o mercado busca. Né? Perde funcionários voltados para o alcance dos objetivos, ou seja, hoje é difícil você manter um jovem com tanta informação, com tanta tecnologia, focado dentro da indústria. A gente precisa ser muito esperto, muito ágil, para poder manter a equipe focada. Segundo estudos, né, a gente vê que hoje uma criança de 8 anos, ela tem mais informação do que Faraó tinha na época do Egito lá. Só que a gente, quando fala informação, não é conhecimento, tá? Informação é acesso à informação. Então hoje nós temos acesso à maioria das informações que a gente quer no mundo. Só que a gente precisa saber utilizar isso, a gente precisa saber usar isso ao nosso favor. Né? Então a gente precisa estimular a nossa equipe com novas metas, com novos objetivos. Tá? E a gente não pode perder o foco, desde que a gente precisa ficar atento aos resultados para a gente não perder o foco do nosso projeto. Hoje, às vezes na fábrica eu falo o seguinte, nós temos muitas iniciativas, mas poucas terminativas. A gente inicia um monte de coisa, mas termina ali menos da metade delas. Então é não perder o foco naquilo que a gente está fazendo, é sempre a gente começar, iniciar e finalizar um trabalho, um projeto e até o final, tá bom? Vamos lá, o que nós falamos aqui, né, das pessoas? Hoje as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas por seus comportamentos. Hoje o cara, às vezes, ele é formado da melhor instituição de ensino do mundo. Mas quando ele chega na fábrica, ele é um cara difícil de se lidar, é uma pessoa difícil de se lidar. Aí que entra o grande problema. Nada adianta você ter ali uma Ferrari, uma Lamborghini, se você não sabe usar as ferramentas que você tem. Né? E hoje a gente precisa sempre trabalhar em equipe. Então é o que a gente fala na indústria hoje de soft skills. Né? Tem os hard skills, né? Vamos trazer para cá aqui, os soft hard skills. Né? O que são os hard skills? São as aptidões que as pessoas desenvolvem por meio de treinamentos e ensino formal, isso aqui. Isso aqui é o nosso hard skill, né? É um conhecimento técnico, um conhecimento teórico. Mas, se a gente não ficar atento ao soft skill, hoje as pessoas buscam o que na empresa? Um ambiente de trabalho agradável, flexibilidade, trabalho em equipe. Né? De nada adianta nós termos aqui os hard skills, mas se os nossos soft skills não forem bons. De nada adianta você ter o Messi na sua equipe se ele não fala com ninguém, ele joga a bola sozinho. Então, às vezes, as pessoas acabam sendo desligadas, sendo demitidas, por exemplo, porque não conseguem trabalhar em equipe. E hoje o que a gente busca é trabalho em equipe também. Tá? Então, é sempre trabalhar nos soft skills também, não deixar isso de lado. E, às vezes a gente deixa de lado, a gente não faz um treinamento, a gente não faz uma análise, a gente não consegue trabalhar em equipe, a gente não tem resiliência, a gente não consegue ter criatividade, a gente não consegue organizar o nosso tempo. Isso eu enfrento dentro da fábrica, a gente enfrenta dentro da fábrica, né, com celulares toda hora ali. Você está numa reunião, celular. Está na reunião, celular. Está na reunião, celular. Então a gente acaba ali não tendo uma boa organização do tempo, liderança e boa comunicação. Hoje quem fala, hoje quem consegue se comunicar, consegue evoluir muito mais rapidamente. O professor, o doutor Leonardo diz o seguinte, língua estrangeira. E aí eu deixo um conselho para vocês. O que abriu portas para mim foi a língua estrangeira, né? Foi o inglês. A partir do momento que eu consegui desenvolver o meu inglês, eu tive oportunidades para caminhar para fora do país por várias vezes. Mas foi só isso? Não, boa comunicação. Aquilo que a gente falou, de nada vale você ter uma Ferrari, uma Lamborghini se você não sabe usar. Então você pode falar 10 idiomas, mas se você não saber se comunicar, de nada adianta. Né? Então o mercado de trabalho hoje ele é carente de pessoas que saibam se comunicar, pessoas que saibam se portar diante, por exemplo, de um presidente. Né? Eu falo da BYD, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu me mudei para a BYD, eu entrei na companhia como gerente de engenharia e manutenção. Né? E aí nós começamos a fazer umas implementações, depois a gente já viu os slides finais ali. Em um mês,
depois que nós fizemos um bom trabalho, depois que a gente conseguiu se comunicar, depois que eu consegui levar as ideias para o presidente, em um mês de casa, eu fui promovido a gerente industrial. Então, é possível a gente ter uma carreira meteórica, uma carreira rápida, desde que nós tenhamos foco, tá? Então, é como o professor disse, não parem de estudar, não parem de buscar. Né? O mercado está carente de pessoas realmente comprometidas e pessoas que queiram fazer a diferença, que queiram ser protagonistas da sua própria história. Tá? Vamos lá. E aí, para a gente finalizar, fui rapidinho porque as horas já são passadas. Eu gosto muito desse pensador, Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês o conhecem, espero que sim. E ele tem essa frase que eu já usei e uso várias vezes, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Dentro da indústria, dentro do mercado, nem sempre nós teremos as melhores condições. Nem sempre a gente vai ter aquele dinheiro, nem sempre a gente vai conseguir fazer aquele projeto, mas a gente precisa pegar aquilo que a gente tem de melhor para poder fazer, aquilo que a gente tem na mão para fazer aquilo que nós temos de melhor. Eu vi aqui, o professor Rafael me permitiu passear um pouquinho pela companhia, pela instituição, e eu vi que vocês fazem aqui trabalhos e projetos com aquilo que vocês têm na mão e vocês conseguem evoluir muito. Né? E eu me senti lá atrás, quando eu estava na escola Senai. Né? O Senai sempre teve um incentivo da indústria, às vezes tinha um pouco mais de dinheiro, mas aqui as ideias são inovadoras, aqui as coisas saem baseadas naquilo que vocês têm na mão de vocês. Então, quando vocês forem para o mercado, não deixem isso de lado, usem isso lá. Façam o melhor que vocês puderem com aquilo que vocês têm em mãos. Né? Não quer dizer que você nunca vai ter recurso, não é isso. Mas não deixa, se eu tiver aquela condição eu faço isso, se eu tiver isso na minha mão eu vou fazer aquilo. Não pense assim. Faça o melhor que você tem com as condições que você tem. Tá bom? Pesquisando antes e depois, tentar descompreender. Obrigado pela excelente palestra.